Moçadinha, na sequência aqui, olha, eu tô na página 57. Bora ver aqui esse conteúdo, olha, entendendo matematicamente o poder das pontas. Você deve se lembrar que quando a gente estava no começo da eletrostática, o poder das pontas parecia uma coisa contraditória. Professor, como é que o senhor chega para mim e diz que as cargas tendem a se espalhar de modo a minimizar as repulsões? Só que de repente o senhor chega para mim na maior cara de pau e diz que quando você tem um metal e nesse metal tem pontas, e aí o senhor chega para mim e diz que quando você tem um metal e esse metal tem regiões pontudas, o senhor fala que nas regiões pontudas a densidade de cargas, o tanto de coulombs por metro quadrado, né? A densidade superficial de cargas é maior na parte pontuda do que na parte que não é pontuda, que é o tal do poder das pontas, né? Nas pontas tem mais coulombs por metro quadrado do que na parte arredondada. E aí é muito estranho, professor, como é que pode esse negócio? Pode nada a ver, porque as cargas não se repelem, então elas não querem ficar o mais longe possível uma das outras, né? Não é estranho esse negócio? Renato Brito, cara, e como é que eu vou entender isso daí? Vamos fazer o seguinte. Veja, a gente poderia imaginar o seguinte, ó. Um metal pontudo, ele poderia ser visualizado, ó, como sendo assim, ó, uma sucessão de várias bolas condutoras, ó. Tipo assim, uma dentro da outra, né? Imagina, isso aqui poderia ser um material pontudo, olha, bem afiado, né, professor? É como se fosse uma bola dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, né? E se todas essas bolas condutoras estão em equilíbrio eletrostático, todas elas têm que ter o mesmo quê? O mesmo potencial elétrico, tem que ter a mesma altura elétrica, o mesmo potencial elétrico. Então pronto, ó, aquele corpo, né, que tem uma parte pontuda e uma parte arredondada, pronto, tá aqui ele, ó. Para simplificar, eu desenhei só a primeira bolinha e a última bolinha. Isso daqui representa a ponta do metal, ó, a parte mais pontuda, mais afiada. E essa parte redonda, professor, né, é a parte que não é a ponta, é a parte arredondada, é como se fosse a bunda dele, né? Exatamente, né? Então veja só, o que acontece aqui, olha. Digamos que essa bolinha, Renato Brito, né, ela tem uma quantidade de cargas que vale que? Tá. E essa outra, professor, né, ó, no equilíbrio eletrostático, né, ó, ela tem uma quantidade de cargas quanto? Qzão. Só que vamos dizer que esse raio aqui vale R. Tá. E esse raio bem aqui assim, professor, vale o quê? Vale Rzinho. Vamos lembrar as nossas equações, as equações que a gente tem, ó. Por exemplo, professor, como é que eu faço para calcular o potencial elétrico, né, ó, de uma esfera como essa daqui? O potencial elétrico da esfera? Eu sei. É Kq dividido pelo raio dela. Kq dividido pelo raio. Pronto. Renato Brito, como é que eu faço para calcular a densidade superficial de cargas? Ou seja, quantos coulombs ela tem por metro quadrado? O senhor quer saber como é que é mesmo, hein? Coulombs por metro quadrado. Pois vai, professor, calcula bem aí. É o sigma. A densidade superficial de cargas. Aí o senhor pega o quê, hein? Eu pego a carga dela e divido pela área. Tá. Renato, quanto é que é a carga dela? Vamos dizer que seja Q. Então a carga dela vale esse Qzão aqui, ó. Tá. E a área? A área é a área de uma esfera, né? A área da superfície de uma esfera. Lá na aula de geometria espacial, né? 4πr ao quadrado. É a área da superfície de uma esfera. Professor, mas vem cá, e quanto é que vale esse Q? Eu posso tirar daqui, ó. Esse Q, se você olhar, ele é VR sobre K. Ó. Isso está escrito na teoria da apostila, né? Você nem precisa copiar, porque está escrito na teoria da apostila. A carga seria VR sobre K, aí eu vou pegar essa carga, aí vou substituir aqui, ó. Onde tem a carga, você vai botar o quê, hein? VR sobre K, né? Aí é VR sobre K
Só que aqui embaixo ainda tem o quê, hein? Ainda tem esse 4πr ao quadrado, ó. Ah, tá. 4πr ao quadrado, ó. É. Bom, isso que o senhor está calculando é o que mesmo, hein? A densidade superficial de cargas, o tanto de coulombs por metro quadrado. Tá. Aí, Moi, tu se lembra, não sei se tu se lembra, mas esse K a gente poderia escrever em função de outras letras. Na aula de lei de Coulomb, esse K era 1 sobre, como é que era mesmo, hein? Lembra? 1 sobre 4π epsilon, né? Que era a permissividade elétrica do meio. Então o K eu troquei por 1 sobre 4π epsilon. Por que o senhor está fazendo isso? Ah, é porque eu quero cancelar esse 4π com esse 4π, né? Vai ficar bem mais legal, né? Ah, mas que gordinho esperto, né? Pois é, por isso que eu tô querendo fazer isso, entendeu? E aí quando eu fizer essa conta, vai ficar aí em cima o potencial elétrico, embaixo cancela um raio com um raio, vai ficar um raio aqui, ó. E essa permissividade elétrica vai dar um mortal duplo twist carpado, ó. Daiane dos Santos, professor. E vai cair ali em cima. Conclusão. A gente está concluindo o seguinte, ó. Que quando você tem um metal, a densidade superficial de cargas dele, ó. Então nós estamos concluindo então o que, professor? Que quando você tem um metal, a densidade superficial de cargas dele, o tanto de coulombs por metro quadrado, aonde vai ser maior, aonde vai ser menor? Bom, vamos ver, de acordo, né? De acordo com esse resultado aqui, ó, a densidade superficial de cargas, ou seja, o tanto de coulombs que ele vai ter por metro quadrado. Vamos lá, professor, se eu tiver um metal aqui, ó, aonde é que ele vai ter mais coulombs por metro quadrado? Professor, é onde ele tiver mais volts. Ora, de qual lado ele tem mais volts aqui? Do lado esquerdo ou do lado direito? Aonde é que o potencial elétrico aqui é maior? O potencial elétrico é o mesmo em todo lugar, né? Ah, então o potencial é o mesmo em todo lugar. A permissividade elétrica do vácuo é a mesma em todo lugar. Ah, mas pelo que eu estou vendo, a densidade superficial de cargas, aonde é que ela é bem grande? Aonde o raio de curvatura for o quê? Pequeno. Caracas, aonde é que o raio de curvatura é pequeno, professor? O raio de curvatura é pequeno aonde mesmo, hein? Pois é. Vala é onde é a ponta. Aqui o raio é bem pequenininho, ó. Raio pequeno, raio médio, raio grande, raio Zorze, azumentado. É. Então, ó, onde tem menor raio, não acredito não, é onde vai ter mais coulombs por metro quadrado, ó. Por isso que nas pontas vai ter muitos coulombs por metro quadrado. É. Caracas. Professor, e nessa parte aqui, que tem o raio bem... Onde o raio é grande, ó. Não acredito não. Onde o raio é grande, ó. A densidade superficial de carga não é esse balaio todo, não. É não, aí, ó. Que é o contrário, ó. Na parte que é bem arredondada, professor, o raio de curvatura é grande, né? É. Então né, a densidade superficial de cargas ali não é tão grande, né? Cara, mas então quer dizer que é desse jeito? É. Então o que que você percebe aqui, né? Por exemplo, quando você tem duas bolas, ó. Você tem aqui duas bolas, né? Uma bola está ligada na outra. Bom, então o que eu percebo aqui é o seguinte. Como elas têm o mesmo potencial elétrico, né? Professor, o potencial elétrico dessa bola é o mesmo dessa. Porque elas estão em equilíbrio eletrostático. Então eu posso dizer o seguinte, ó, K, a carguinha dessa dali, dividida pelo raiozinho dessa, é igual ao quê? K, Qzão, sobre Rzão. Então o que que essa expressão está me dizendo? Uma coisa que você já sabe. Quem é que, né? Como é que a carga se distribui aqui, professor? Quem vai ter mais cargas é quem tiver maior raio. Então, qual dessas bolas aqui, professor, vai ter mais cargas? Ó, Rzão é maior do que Rzinho. Portanto, essa bola tem mais coulombs do que aquela. Ah, tá. Essa tem mais coulombs do que aquela. Professor, mas vamos ver esses coulombs por metro quadrado. Pronto. Vamos ver, professor, os coulombs por metro quadrado. Vamos. Se você olhar, ó,
né? Vamos agora comparar a densidade superficial de cargas de uma com a densidade superficial de cargas da outra. Tá bom. Vamos chamar essa bola aqui de A, só para organizar as ideias, né? E essa daqui o senhor vai chamar de quê? De B, só para organizar as ideias. De acordo com esse resultado aqui, professor, né? De acordo com esse resultado, eu posso dizer o seguinte, ó. Quanto é a densidade superficial de cargas da bola A? É o potencial elétrico da A, né? Ah, tá. Que é o mesmo da B, né? Que é o mesmo da B. Eu vou chamar simplesmente de V, né? Ah, tá. A permissividade do meio dividido pelo raio da A. O raio da A é Rzinho. Tá. Professor, agora vamos calcular a densidade superficial de cargas da B? Vamos calcular a densidade superficial de cargas da B. É o que? É o potencial elétrico da B, que é o mesmo da A, né? Eu vou só chamar disso daqui, ó. Vezes a permissividade elétrica do meio sobre o raio. Que o raio dessa B é Rzão, ó. E aí o que eu posso fazer? Tu percebe, cara, que o que acontece aqui é o seguinte, ó. Se você observar essas duas relações, ó, tu percebe que esse produto VE é o mesmo nas duas? Como é que é, professor? As duas bolas têm o mesmo V, que é o potencial, e a mesma permissividade elétrica do meio, né? Ou seja, eu estou vendo aqui, professor, que no final das contas, né? Se o VE é o mesmo nas duas, esse VE na de cima, tanto é sigma A vezes Rzinho, ó, a densidade superficial da A, vezes o raiozinho da A, como ele também é a densidade superficial de cargas da B, ó, o sigma da B, ó, vezes o raio da B, que é Rzão. Eu poderia então ter falado isso até de uma maneira mais simples, né? Talvez eu tenha sido até um pouco prolixo, né? Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo que esse produto sigma R, ó, esse produto, ó, sigma R, ó, é constante, ó. Ele é constante porque ele vale o quê? Ele vale esse produto aqui. E as duas bolas têm o mesmo V e têm o mesmo E, né? Então, no final das contas, professor, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o seguinte, como esse produto sigma vezes o raio é constante, é igual para as duas bolas, o que vai significar? Vai ter um sigma grande quem tiver o raio o quê? Pequeno. Ah, e vai ter um sigma pequeno quem tiver um raio o quê, ó? Grande. Então, no final das contas, né, ó, a bola que tem raio grande, a gordona aqui, né, professor? A baleia aqui da gordona, a bola grandona, ela tem raio bem grandão, né? Por isso a densidade superficial de cargas dela é o quê? Pequena. Não é estranho? Pois é, a bola grande, ó, a densidade superficial dela é pequena. A densidade superficial de cargas é pequena, embora ela vai ter mais carga do que a outra, ó. Caraca, professor, a bola pequena tem mais cargas, tem, mas a densidade superficial de cargas dela é menor do que a outra. Ah, porque a densidade superficial de carga é a carga dividida pela área, né? A questão é essa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você colocasse a situação assim, Renato Brito, se eu dissesse que um raio é o dobro do outro, pronto, se eu dissesse que um raio é o dobro do outro, se eu disser que esse Rzão, ó, é duas vezes o Rzinho, Renato, o que vai acontecer aqui, cara, se o Rzão for duas vezes o Rzinho? Aí eu vou concluir o quê? Se Rzão for duas vezes o Rzinho, substitui aqui, ó, tu vai concluir que o Qzão é duas vezes o quê? O Qzinho. Tu vai concluir que Qzão realmente, ó, é o dobro do Qzinho. Mas por outro lado, se você fizer a conta aqui, ó, você vai concluir uma coisa bem engraçada, né? O que, professor? Ora, que nem eu estava te dizendo, bem aqui assim, ó. Se você considerar que Rzão é igual a 2 Rzinho, professor, substitui aqui que Rzão é igual a 2 Rzinho. Pois é, se Rzão é igual a 2 Rzinho, ó, olha o que tu vai encontrar. Caraca, mano. Onde tem Rzão, bota aí 2 Rzinho, vai. E o que você concluiu? Você concluiu, ó, que a densidade superficial de cargas da A, ó,
é o dobro da densidade superficial de cargas da B, ó. A A vai ter o dobro da densidade superficial de cargas da B, ou seja, vai ter uma densidade superficial de carga 2 vezes maior em termos de coulombs por metro quadrado, né? A A tem muito maior concentração de carga do que a B, mas do ponto de vista das cargas, dos coulombs, a B tem o dobro da carga da A. Aí, professor, isso é esculhambação. É. O B, a bola B, ó, tem o dobro da carga da A. Mas quem é que tem mais coulombs por metro quadrado? É a A. A A tem mais coulombs por metro quadrado do que a B. Então é isso que o poder das pontas engana a pessoa, entendeu? Ah, era isso que eu não entendia. No final das contas, quem tem mais carga? É a bola A ou é a bola B? Qual dessas duas é a que tem mais cargas? A B tem mais cargas. Ah, é. E a A ganha em que mesmo? A A ganha em coulombs por metro quadrado. A densidade superficial de cargas é maior na A. Então, como ela tem mais coulombs por metro quadrado, o campo elétrico produzido aqui por ela, ao redor dela, é um campo elétrico muito mais forte, ó. Muitas linhas por metro quadrado. Por quê? Ora, porque ali tem muitos coulombs por metro quadrado. Essa daqui, professor, tem poucos coulombs, né? Por metro quadrado. Tem poucos, ó. Por isso que o campo aqui, ó, não é tão aloprado como o campo naquela parte pontuda, ó. Ah, mas essa é a essência do poder das pontas, entende? Então pronto, professor, agora eu entendi por que acontece aquele negócio, né? Olha, então essa é a ideia, né? Entendeu? A carga está aqui, ó. Se elas têm o mesmo potencial, a carga se divide proporcionalmente ao raio. Quem tiver maior raio vai ter mais carga, né? Ou seja, a grandona, né, tem mais carga do que a outra. Aí ali fica o contrário, né? Aqui é simplesmente você fazer a conta e ter a surpresa. No final fica assim, uau, eu não ia pensar nisso, né? Olha, Beleza, professor. Então esse lance aí chama-se Entendendo Matematicamente o Poder das Pontas, né? É legal esse negócio aí, olha. Então isso que está escrito na lousa, eu faço o comentário aqui, ó. Beleza? Eu só botou para casa, botou alguma questão dessas aí, porque eu entendi, eu acho que vamos fazer. Quando você fizer o dever de casa, você me diz, ó. A questão 50, ó. Ah, tá. A 50 tem a ver com isso, a 50 de casa, beleza? Tá, professor, então eu vou... a 50 de casa. Bom, na sequência aí da apostila, Moi, quando você volta aí um pouquinho, na página 55 tem uma parte muito preciosa da teoria que está escrito assim, olha. Calculando o potencial elétrico de uma esfera não isolada, ou seja, de uma esfera que está sofrendo indução. Na página 55. Essa é uma parte muito preciosa da teoria da nossa apostila. Isso que eu vou explicar para você agora na lousa não tem em livros. Só tem na nossa apostila. Por quê? E como é que o senhor veio de outro planeta e pegou em algum livro extraterrestre? Como foi que o Renato Brito aprendeu isso daqui? Tem um livro muito famoso chamado Sarajevo. É um livro russo, né? Mas ele está em português, claro, né? Eu não sei falar russo, né? E aí, estudando as resoluções que tem lá no Sarajevo, é um livro só de problemas resolvidos, né? Estudando as resoluções que tem lá no livro, eu fui montando o quebra-cabeça na minha cabeça de trás para frente. Ah, ele resolve assim, ó. Ah, mas quando é assim, ele resolve assim. Ah, então deve ser porque a teoria é assim, assim, assim. Eu fui, né, desvendando como seria a teoria, né, daquilo tudo. E aí, rapidamente, eu corri no Word, né, escrevi no meu computador o mais rápido possível, que eu poderia esquecer, né? E aí eu escrevi isso há 20 anos, né? E há 20 anos está aqui, há 20 anos eu dou essa aula e, portanto, eu não esqueço mais, né? Ah, tá, mas o senhor aprendeu isso daqui porque o senhor fez isso de trás para frente? Chama-se engenharia reversa, né? Veja os resultados
e monte a teoria que tem a ver com aquilo, né? Então é bem precioso, é bem legal essa teoria, tá bom? E é fácil, depois que eu te explicar na lousa, tu vai dizer, vala como é fácil. Por que que o pessoal não explica esse negócio, hein? Com certeza, né? Eu não sou a única pessoa do mundo que sabe isso. 1 milhão de pessoas devem saber, mas não está escrito nos livros de ensino médio. Mas é muito fácil, viu? É, professor, facílimo, né? Então eu vou explicar para vocês, porque te dá uma visão mais ampla do negócio. É bem legal, ó. Então a gente vai aprender a calcular o potencial elétrico de uma esfera, mas agora a esfera estará sofrendo indução, ó. Que massa! É, muito legal!